Já está sendo gravado? Já, Já, né? tá, mas depois eu posso editar. Não, mas você vai editar. Eu quero dizer a você que você é uma pessoa muito importante, é um editor importante, por um motivo simples. Você não tem uma editora visando lucro. Você tem uma editora que se identifica com a cultura nossa, principalmente a cultura contemporânea. Isso é muito importante, é difícil encontrar editora assim. E eu quero confessar a você, por isso que eu pedi licença de entrar na frente e atropelar você. Você fique à vontade. Eu pedi licença. Ah, você se sente à vontade Você está sendo atropelado? Então, eu só quero dizer que num momento como esse, de desvalorização da cultura, uma editora como a Reformatório é uma conquista. Algo muito importante, devemos isso a você principalmente, que você é a alma da Reformatório. E você é um grande incentivador meu. Eu não sou, digamos, um ativista negro como é a Djamila. Como é a Djamila. Eu sou um ativista da velhice. Isso que eu queria dizer. O velho também é desprezado. Eu sou contra isso. Eu sou um ativista da velhice. Se eu fosse um ativista da causa indígena, eu estaria sendo, talvez, sincero, porque eu não conheço por dentro. Sim. Mas a velhice eu conheço por dentro. Eu tenho 88 anos e eu me sinto feliz por ter uma editora que confia no meu texto. Você confia. Agora você tem a palavra, pode falar. Já atropelei o que achei que devia atropelar. Bom, agora, depois dessa, mas assim... Depois dessa, o que você tem que falar? Eu não é nem confiar, Mafra. Eu fico muito feliz com as suas palavras, porque eu sempre digo isso e digo que você é um incentivador desde o início, desde quando o Reformatório começou. Frei Eusébio do Amor Perfeito é o terceiro livro do catálogo da editora, e eu me lembro desde o primeiro dia em que eu o conheci pessoalmente, porque eu já conhecia a sua obra, e aí eu me lembro do dia em que nos conhecemos pessoalmente, em que você falou do livro, e assim, foi o terceiro livro da editora, uma editora muito no começo, então você acreditou nesse trabalho, nessa editora, agora a gente está chegando aos 10 anos, e com 5 livros seus no catálogo é um orgulho para mim. É um orgulho você é o para nosso mim. patrono. É um orgulho para mim. Então, o primeiro texto que você conheceu foi o Frei Eusébio? Não, foi o primeiro que eu publiquei. Já. Mas o primeiro que eu conheci, o primeiro que eu li, o primeiro contato que eu tive com a sua obra foi o Cantorias do Conrado Honório. Ah, sei. Posso falar um pouquinho sobre o Conrado Honório? Você pode falar o que você Olha, quiser. eu escrevi um conto que se chama Conrado Honório. Está no livro Homem Esvaziando os Bolsos. Eu escrevi um conto. Eu tinha na mente o grande Dorival Caymmi. O grande Dorival Caymmi. Eu pensei no Dorival Caymmi, eu gosto muito da música de Dorival Caymmi. Então eu pensei, criei o Conrado Honório, que era um escrevente de cartório. Conrado Honório, um escrevente de cartório. Então eu escrevia rascunhos no próprio Diário Oficial. Na margem do Diário Oficial, ele escrevia rascunhos de poesia. E ele era mal visto por isso pelos colegas, né? Mas ele era considerado um grande poeta. E eu desenvolvo o conto, quem narra o conto é um promotor público que trabalhava com Conrado Honório. E a intenção do conto era descrever a comoção popular pela morte do Conrado Honório. Então, Conrado morreu. E houve uma comoção popular pela morte do grande cantor e compositor que ele era. E aí eu terminei o conto assim, sem mostrar um verso do Conrado Honório. Um verso. Sim. Eu não tinha escrito nada. Daí eu falei, mas que covardia, que coisa errada, que falta de senso chamar um homem de grande, inventar uma comoção popular por sua morte e não mostrar a poesia dele. Então comecei a escrever como se eu fosse ele. Daí inventei os meus, digamos, heterônimos. Sim. Né?
Mas você falou que o Conrado Honório, por um amigo que era procurador, desembargador? É um promotor de justiça. Promotor de justiça. Você foi promotor de justiça? Exatamente. Eu descrevo a Zona Leste, onde eu fui promotor na Zona Leste, na Penha. Aliás, o primeiro... O promotor influenciou o escritor? Ah, sim. Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. O trabalho do promotor público, do juiz criminal, estimula muito a criação literária. Porque o promotor lida com criminoso, com psicopata, com gente doentia, de comportamento fora do comum. E isso é um estímulo para a criação literária. Aliás, no meu trabalho, né, eu não gosto de dizer da minha obra, que eu acho muito presunçoso, no meu trabalho, a influência do psicopata é muito grande. Sempre, o crime. O crime está sempre presente. O próprio Frei Eusébio é um psicopata. Você acha, mano? Eu acho, porque... Olha, Marcelo. É meu santo de devoção, inclusive. O Frei Eusébio, ele gosta de vinho. Sim. Gosta de mulher. Tem ele nem é católico. Ele nem é católico. Até agora eu me identifiquei com tudo. Ele não acredita em nada, mas ele é um bom homem, né? Ele é um ser humano, acredito, um ser humano que adere ao problema dos outros, né? Trabalha em prol dos outros, mas não é essencialmente um religioso. Não. Né? E isso eu acho que é uma característica de todo o meu texto, né? Seja poesia ou seja prosa. E esses personagens, como o próprio Frei, entre outros todos, o que eu acho maravilhoso na sua obra é que eles se encontram, né, nos livros, assim, eles frequentam, por exemplo, no Orso Cremonese, o Frei Eusébio está ali e vice-versa. Né? No livro do Frei Eusébio, ele é confessor do Cremonese. Enfim, os personagens... Você criou um universo dentro da sua literatura onde esses personagens têm vidas que se encontram. Qual é a origem disso? A origem disso é a comédia humana de Balzac. No livro que você lançou agora, né, no ano passado, O Abismo. Eu não decoro nada. Eu não sou capaz de repetir as epígrafes mas as duas epígrafes são de Balzac. Não é sobre o estilo. Ele diz que o estilo é uma decorrência da matéria e não da expressão. Isso com as palavras de Balzac. Eu estou repetindo pobremente com as minhas. Né? Tem um estilo, vem da matéria, não da expressividade que o escritor possa ter. E depois ele fala numa outra epígrafe, guardarei todos os segredos com a honradez de um ladrão. Não existe nada mais fiel. É importante isso, né? Guardarei todos os segredos com a honradez de um ladrão. Nada mais fiel, né? Porque se não fosse, a consequência seria imediata. Então, isso aí, eu acredito que isso seja a chave de meus livros, né? E eu faço um intercâmbio. Eu queria fazer... Eu vou confessar uma presunção absurda. Eu era menino, 20 e poucos anos, eu li Balzac, então eu queria fazer uma comédia humana ligando conto, poesia e romance. E depois eu pensava, nunca eu vou fazer isso, de jeito nenhum. Mas eu fiz. Você fez. Estou fazendo. Você fez. Tá agora, certo. uma coisa me chamou a atenção, inclusive, no Abismo, porque você disse das epígrafes do Balzac, e eu achei estranho, porque eu estava tão já habituado às epígrafes do Bradford Williams, que para mim é muito maior do que o Balzac. Bradford Williams não é ninguém, eu inventei. É mais um dos seus personagens. Eu me lembro que a primeira vez que quando a gente... No livro do Frei tinha uma epígrafe do Bradford Williams, e aí eu me lembro que eu e o Renan ficamos com vergonha de dizer a você que a gente não conhecia Bradford Williams. Então a gente foi pesquisar, e aí a gente não achava nada. Eu falei, quem é este autor
que a gente não conhece. Que vergonha não conhecer, hein? A gente não conhecer coragem de que está tão isso. próximo. Né? Aqui, né? E aí, mas você falou que sonhava com isso lá quando você disse assim, quando eu tinha 20 anos, jovem, eu sonhava em construir isso. Você construiu. E aí me despertou a curiosidade de te perguntar sobre o jovem, sobre o infanto Mafrinha, em Botucatu. Lá em Botucatu, o jovem, a criança Mafra, ela já tinha acesso aos livros, já tinha um piano em casa, já era um intelectualzinho, brincando pelas ruas de Botucatu. Eu vou dizer a você, Marcelo, qual foi a minha primeira profissão. Eu fui um empresário desde 12 anos de idade. É mesmo? Sabe o que eu era? Eu era vendedor de garrafa. Com 12 anos eu tinha um carrinho que um carpinteiro fez para mim. Eu sou descendente de imigrantes pobres, imigrantes italianos pobres. Sim. Meu pai teve seis irmãos, eram 7 filhos na família. A minha mãe também, 6 irmãos e irmãs, né? E tem uma família muito grande. E todos bebiam uma cerveja lascado. Então tinha muita garrafa vazia em casa. E eu descobri, nas nossas casas, e eu descobri que aquilo podia ser vendido. Então foi a minha primeira profissão. Então os primeiros livros que eu comprei de Monteiro Lobato, os primeiros livros foram financiados com o meu empreendedorismo. Seu próprio trabalho, venda de garrafa. Venda de garrafa. E você tinha que idade, mais ou menos? De 12, 13 anos. Né? Mas você já queria comprar livros. Meu pai me ensinou a ler quando eu tinha 6 anos de idade. Eu aprendi rapidamente e ele me contaminou com literatura, me dando Carlos Collodi, o Pinóquio. Mas quem é que não se encanta com uma literatura através do Pinóquio? Então eu achei aquilo extraordinário. E queria fazer alguma coisa igual, não conseguia. Eu não conseguia, mas queria fazer alguma coisa igual. Já tentava, já se aventurava? Depois eu comecei, com 6, 7 anos, mas eu comecei a escrever poesia, comecei pela poesia, comecei com 15 anos, exatamente em 1950. Antes eu escrevi muito, mas nada valia alguma coisa, né? Mas em 1950 eu já comecei a ter noção do que seja estilo, né? Comecei a pelo menos, aquela força genérica que diz a você, não, isso aqui é mais ou menos literatura. Comecei. Agora, o exercício da literatura é contínuo, constante. Ele vai se consolidando com a idade. Até eu acho o seguinte, escritor não é quem escreveu. Escritor é quem está escrevendo. Se eu estou escrevendo, se eu estou trabalhando, se eu estou preocupado com isso, então eu sou um escritor. Agora, se eu escrevi há 10 anos atrás e não faço mais nada, isso não é escritor. Ainda que não se publique, o fato de estar escrevendo te faz um escritor. Ainda que não se publique. Né? Não é fácil publicar. Não é fácil publicar. O trabalho de editoração é enorme. Você é editor e conhece isso mais do que eu, mas eu ultimamente eu tenho acompanhado mais e é difícil editar um livro. É difícil. Né? Mas nós estamos fazendo isso juntos. Às vezes eu fico me perguntando também para quem a gente está editando o livro. Né? Para quem está editando? Para quem? Para quê? Existe uma pergunta por trás dessa aí, que é a seguinte: para quem você escreve? Para quem? Não estou falando de edição. Para quem? No meu caso, para quem eu escrevo? Então a primeira resposta é: eu escrevo para mim mesmo. Porque eu tomo cuidado com o texto. Eu ainda escrevo à mão. Eu escrevo à mão num caderno. Escrevo à mão. Escrevo 10 linhas. Depois, pode ser no outro caderno ou na sequência, eu copio as 10 linhas. Copio. Só que na cópia saem 20 linhas.
Copio outra vez, sai 50 linhas. Copio de novo, 120 linhas. Daí eu vou para o computador, 200 linhas. Enquanto, assim. Esse é o processo. Esse é o processo do meu trabalho, que eu acho muito bom, tem me servido, né, até agora. Então, para quem se inscreve? Primeiro para si mesmo, e depois para um leitor expandido. Alguém parecido comigo, alguém com as minhas referências, alguém que gosta de literatura, né? Alguém que viva de literatura. Então é um leitor ampliado, né? Começa com um escritor, é um indivíduo, depois ele se amplia nos leitores da sua vivência, né? E, se for possível, um público maior, diferenciado, né? Daí atinge-se o objetivo de quem escreve. Isso para você independe se a gente estiver falando de 20, 50 pessoas ou de 500, isso não interessa muito. Não. Eu sou um conversador nato, eu gosto. Eu gosto de conversar. Eu converso com uma pessoa, converso com duas, converso com 200. Eu não tenho problema nenhum. Eu gosto de conversar. Gosto de conversar. Eu aprendi na academia um discurso que tem uma afeição coletiva. Todos falam, né, sobre um assunto, né, a palavra passa, o microfone passa de um para outro, e isso desenvolve um discurso coletivo que é muito importante. Agora, como eu falei das minhas origens como vendedor de garrafa, eu fui um excelente vendedor de garrafa, eu quero que fique registrado aqui, eu fui, e tem o seguinte, aos 14 anos de idade, eu era bom em gramática e redação, eu era bom, né? Pelos padrões da época, pelos padrões do grupo escolar, eu era um bom aluno. Um dia, eu estava em casa fazendo alguma coisa, alguém bateu na porta, era casa simples de imigrante italiano, uma porta e uma janela, né? Uma sala. Eu estava lá no fundo do quintal, a minha mãe, olha, uns rapazes estão batendo na porta e querem falar com você. Uns rapazes. Os meus amigos eram da minha idade, né? Uns rapazes, lá ver o que era, né? E de fato, havia 3 rapazes, uma média de 25 anos de idade, né? Eu tinha 14, querendo falar comigo. Perguntaram para mim, você é o Fernando? Porque o meu nome é Fernando, né? Sim. Naquela época, né? Você é o Fernando. Nós ouvimos dizer que você é muito bom em gramática e português. Eu nem tinha noção disso, né? Então, esperando o que eles iam propor para mim. Nós somos candidatos a um cargo do Banco do Brasil. Temos que fazer concurso para o Banco do Brasil. E nós temos uma apostilas aqui. Era a primeira vez que eu ouvia a palavra apostila. Eu não conhecia isso. Então, mostra uma apostila do Banco do Brasil. Eu vi lá, que coisa, hein? Apostila do Banco do Brasil. Eu vejo aquilo lá, nós não entendemos nada. Então vê se você pode ler isto e depois explicar para nós. Falei, eu vou ler e depois eu vejo se está à minha altura explicar para vocês, né? E li. Estava à minha altura, eu entendia daquele lado muito bem, sem ter lido nenhuma apostila do Banco do Brasil, né? Eu li, depois marcamos, eles iam em casa, e então eu comecei a dar aula. Assim é que eu comecei a dar aula de gramática, né? Não combinei preço, não sabia que se cobrava por isso, não sabia nada. Dei aula e eles passaram no concurso, os 3. Eles passaram, foram lá em casa, os 3, e agora nós temos que combinar o preço. Eu fiquei quieto, porque eu nem sabia de preço. Eu recebi, então, 800 cruzeiros. Esse é o meu primeiro ordenado, né? Os meus primeiros vencimentos como professor. Recebi 800. E era um dia, não, falei, que coisa!
Para nós era um dinheirão, porque meu pai pagava de aluguel na nossa casa 650 cruzeiros. Então, naquele mês, eu pude pagar aluguel para minha família. Oh, eu estou pagando aluguel. E ainda sobrou dinheiro. E daí eu comecei a dar aula. Me preparei, né? E comecei a dar aula. Tive uma boa carreira como professor. Consta, né? Inclusive, que foi um dos primeiros professores a introduzir Fernando Pessoa no Brasil. É verdade. Que a Fernando Pessoa não era muito conhecido no Brasil, como é conhecido hoje por leitores que não são grandes estudiosos de literatura, mas leem Fernando Pessoa, conhece Fernando Pessoa, pode até nem ler, mas conhece. Em 1960, quando você não tinha nascido ainda? Ainda não. Ainda não. Em 1960, aquela editora José Aguilar, que edita livros papel Bíblia, publicou as obras completas de Fernando Pessoa. Em 1960. E então eu li aquilo e fiquei encantado, né? Fiquei encantado. E em 60 eu já era professor numa escola que funcionava na Faculdade de Direito, lá em Bauru. Era uma escola de pontes e estradas. O nome da escola. Escola de pontes e estradas. É uma preparação para engenharia. A minha faculdade de Direito hoje é uma universidade, né? É o Unitoledo de Bauru, tem a sede em Bauru, uma bela universidade. Estudei Direito rigorosamente. E eu coloquei Fernando Pessoa, em 1961, eu coloquei Fernando Pessoa no plano de curso das minhas aulas, né? Porque no começo do ano, os professores fazem um plano de curso, né? Para que seja aprovado ou não pela fiscalização federal. E eu coloquei Fernando Pessoa. Em 1961, eu sou o primeiro a colocar Fernando Pessoa num plano de curso sequencial. Né? Então, além de um excelente... Uma aguinha, Mafra? Vamos lá. Então, além de um excelente vendedor de garrafas, você foi também um excelente professor? Não, e um excelente... Eu acho que eu vendia garrafa muito bem, melhor do que ser professor. Eu aprendi, quando eu vendia garrafa, eu acho que gostava de vender garrafa, né? Eu aprendi que há uma diferença entre a garrafa de cerveja e a de vinho. Os donos de bares compravam só de cerveja, né? E não compravam a de vinho, né? Então, eu aprendi, eu não sabia dessa diferença, fiquei sabendo na ocasião. Então, né? Professor, vendedor de garrafa, funcionário público, você foi um funcionário público? Né? Como professor. Não, e como... Eu prestei concurso para o Ministério Público. Ministério Público? O promotor público. Quanto tempo você ficou no Ministério Público? De 60 até de 62 até 80. Por sinal, uma época em que você também publicou vários livros, né? Você conciliava esses trabalhos. Eu ganhei o prêmio governador do estado. Sim, eu me lembro. 2 vezes. Lembro não, eu soube, né? A primeira eu ganhei muitos prêmios, muitos. Perdi muitos também, não é? Tenho certeza. Eu considero perdido quando a pessoa se inscreve e não ganha, né? Então, eu me inscrevi, não ganhei, mas eu ganhei muitos, né? Ganhei muitos e perdi muitos. Caso das Américas. Também, né? De Cuba. Internacional. Ganhei uma referência. Agora me diz uma coisa, inclusive em 2001 a revista Cult também te prestou uma homenagem. Dizem que é meu melhor livro. Redescoberta da literatura. Diante de tanto reconhecimento acadêmico, essas premiações, eu sei que tem tese de doutorado sobre sua obra, você sabe disso, né? Na USP, inclusive. A Aurora Bernardini é uma professora que colocou, assim como você fez
com o Fernando Pessoa, ela fez isso com a tua obra na USP, na pós-graduação. Só que o Fernando Pessoa não precisava. Né? Mas, enfim, diante de tudo isso, assim, e com todo este reconhecimento dos teus pares, inclusive, né? Eu sei que, como na Reformatório, por exemplo, a gente, quando lança um livro teu, tem muitos leitores específicos que eu reconheço, assim, de outras leituras e que falam, o Mafra está lançando um livro, então eu quero ler, né? E que acompanha a obra. Hoje, o meu amigo Fred, que eu acho que você nem conhece ainda. Eu li o livro dele. Você leu o livro dele, O Desamparo, né? Ele me disse, você vai entrevistar o Mafra. Ele queria até vir junto. Então, e aí ele falou, eu sou muito fã de tudo que ele escreve. Enfim, na academia a gente sabe dos seus pares, por você, por seu lançamento, generosidade. Eu tive o prazer de estar na academia aqui a primeira vez, conhecer Lígia, conhecer um monte de gente que eu admiro, e que eu vi o quanto essas pessoas falam bem do seu trabalho, admiram a tua obra. O que você acha? Por que isso acontece? Que você tem essa obra tão robusta, tão respeitada dentro do nosso, vou chamar entre aspas, meio literário, mas por que esta obra não se torna popular, assim? Por que ela não chega ao leitor mais desavisado, mais incauto? Assim? Você tem ideia? Não, a sua pergunta é retórica, é difícil de responder a essa pergunta aí. Eu gostaria muito de ter um livro popular, mas só que a psicologia dizia o seguinte, há 3 espécies de escritores. Ao profissional que vive da literatura, ao amador, e há uma terceira posição. Eu não sou profissional, mas também não sou amador. Por que você acha que você não é? Eu não sou amador, porque eu conheço técnica literária. Eu fui professor de técnica literária. Né? Eu sou consciente da minha técnica literária. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? E só essa ideia de estabelecer uma comédia de costumes entre poemas, entre poemas e contos e romances, né? Isso é domínio de técnica, coisa que o amador não tem. Mas para mim você está muito acima do profissional. Não, você é meu amigo há muito tempo, mas eu não, o profissional vive da literatura. Agora, eu até acho que o literato não deve... eu não posso ser categórico nisso. É até bom, vamos relativizar, é até bom que não seja profissional. Ele não precisa ser concessivo, não precisa... Né? Não é verdade? Não precisa ser concessivo. Por exemplo, então, dizem a respeito do abismo, não? Dizem algo que eu trato do sexo com muita desenvoltura. Mas não é, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu faço erotismo. O erotismo é um estimulante da narrativa. Por exemplo, o Pedro Ferrari. Ele tem uma disfunção. O Pedro Ferrari é minha personagem. É um menino de 25 anos que tem uma disfunção que eu descrevo realisticamente no primeiro volume. Agora, no segundo volume vem a cura, num capítulo chamado Terapia. Então, eu escrevi aquelas cenas de sexo não por sexo. Eu descrevi porque eu precisava disso no capítulo do segundo volume, que é a terapia. Então, isso é erotismo e não sexo. Sim, como o Frei Eusébio disse, você não está falando de sexo por sexo, está falando de necessidades humanas. Né? O Frei diz isso. Necessidades humanas. Agora, Mafra, nós estamos aqui na Academia Paulista de Letras, da qual, se não me falha a memória, você faz parte desde 2012. 2012, E aí uma curiosidade. Para que serve a academia e o que faz a academia e o que faz os acadêmicos aqui? Olha, qual a finalidade e o intuito? Vamos dizer o que a academia é, depois vamos dizer qual é o destino dela. Para que ela serve? O que ela é? Ela é, antes de mais nada,
um polo de democracia. Um polo de democracia. As pessoas são eleitas através de voto que é contado matematicamente. Uhum. Eu tive, por exemplo, eram 39 votos possíveis, eu tive 36 votos. Eu tive 36, são 40 acadêmicos. Eu tive 36 votos. Quer dizer, foi uma eleição muito boa, né? Então, é um polo democrático. Agora, para que serve a academia? A academia serve para ser guardiã do idioma, falar sobre cultura, falar sobre perspectivas culturais. Nós nos reunimos para falar sobre isso. Agora, não é uma organização que tenha força cogente, quer dizer, determinante. Claro, nós não temos autoridade nenhuma, mas não temos autoridade no sentido popular dessa palavra, mas temos autoridade no sentido, digamos, moral, cultural. Eu tenho participado de algumas reuniões, umas pessoas ficam um pouco tímidas diante de mim. Esse barbudo aqui é da Academia Paulista de Letras. Barbaridade! Como se fosse algo muito excepcional, não é? A academia tem uma autoridade moral e cultural. O grande objetivo dela é fazer valer isso, através de convicções expostas, através de, por exemplo, há umas alterações no idioma que são entregues ao público, né? De gente que não sabe, quer dizer, a origem das palavras, o significado, a importância da comunicação pela palavra. A literatura nada mais é do que a arte que se expressa pela palavra. Então a palavra serve para expressar um sentido. Ela às vezes pode ser um objetivo em si, como no estilo de Guimarães, rosa. Tudo isso precisa ser preservado. A academia preserva. Olha, estamos numa biblioteca. Enorme, a livros raríssimos. Há um livro aqui importante, que é o primeiro dicionário publicado no Brasil, século XIX, primeiro dicionário, né? Moraes. Aqui. É uma coisa rara. Então, a academia preserva pontos importantes da cultura. Todos os pontos são importantes. Preserva o fundamental e faz isso valer. Ainda que a língua mude, é preciso, né, manter essa história viva, inclusive da própria mudança. Né? E aqui talvez tenha um registro disso. Agora temos Djamila na academia. Vamos ver, acho que a academia trouxe linguagens um pouco, né, diferentes, e respiros, e representatividade. Então, isso é muito importante. Isso é importante. E o que precisa a pessoa para ser um candidato à academia? Precisa ter a capacidade de expressar suas ideias através de uma linguagem que seja lírica, né? No sentido do estilo, do que seja estilo literário. Né? Lírico não quer dizer só, não se refere só à poesia. Lírico vem de lira, que é um instrumento musical. Né? Por exemplo, nós estamos usando uma linguagem comunicativa. É diferente da linguagem literária. Essa diferença é dada pela consciência lírica. Como quando você, por exemplo, você escreve um conto. Você tem contos magníficos, né, que eu conheço. Né? Exagero seu. Você escreve belos contos. Né? Você tem um romance, mas você nunca me deu o seu romance. Eu não conheço a sua atividade como romancista, mas conheço como contista. E você tem uma linguagem lírica. Não quero dizer que seja poética. É uma linguagem que, no fundo dela, tem uma determinada entonação, uma certa vibração, uma reverberação. Isso é literatura. Então, todos que vêm aqui para a academia têm uma reverberação artística. O Scavone, que esteve aqui Estava até agora com a gente. Então, aqui, né? esteve aqui há pouco tempo,
O Scavone é um mestre da fotografia, né? Qual é a diferença entre a fotografia do Scavone e aquilo que eu tiro, por exemplo, no celular? Qual é a diferença? Não é a mesma fotografia. A dele tem uma reverberação, tem um cuidado de perspectiva, né? Que coisa que eu não tenho, que eu não sou um fotógrafo. Ele é um artista. Ele foi chamado para vir aqui. Ele tem essa presença lírica na fotografia dele. E por isso ele está na academia. E você tem, pela sua obra, também este olhar específico. Mafra, a gente fez isso com a Reformatório. Frei Eusébio do Amor Perfeito. Os Gringos. Os Gringos. O próximo foi o estudo, né? Um estudo em branco e preto. Poesia Reunida. E agora o Abismo. O Abismo, E como é que está a produção atualmente do Mafra Carbonieri? Vai indo bem, Marcello Nocelli. Vai indo muito bem. Eu devo, até o fim do ano, eu devo aborrecer você com outro título. Um romance? Um romance. Outro romance? Mas agora vai ser em 2 volumes também? 3. Produzindo a todo vapor, escreve todo dia, lê muito, né, Mafra? Você lê muito. Leio, sim. Eu estou acostumado. Eu me lembro que da última vez que a gente foi juntos, jurados de um prêmio literário, eu, você, o Joaquim, nosso amigo Joaquim Maria Botelho, eu me lembro que a gente pegou aquela caixa com as obras, assim, e passado 4, 5 dias, você mandou mensagem no nosso grupo dizendo: bom, eu já terminei, e comentando os textos, e eu não tinha nem começado ainda. Você leu tudo aquilo muito rápido. Não, mas acontece que eu sou aposentado da magistratura. Eu sou dono do meu tempo. E vocês não, né? Você tem o seu trabalho, né? Tem que o julgamento literário para você é um acréscimo ao trabalho que você já tem. Ao Joaquim também, Joaquim Maria Botelho, excelente colega, um grande escritor. Um grande amigo também. Grande amigo. E vocês têm um tempo que precisam administrar, não é? Vocês têm que administrar. Agora eu tenho tempo de leitura, tenho o meu tempo para o tempo integral para escrever. Eu sou aposentado há muito tempo, né? E sou aposentado há muito tempo e tenho o período todo no controle da minha administração de tempo, né? Eu posso trabalhar com a minha literatura. Por falar nisso, você lê de tudo? Você tem lido coisas mais, assim, dos autores que estão surgindo agora, de gente jovem? Como é que está a sua leitura? Eu leio jovens, sim. Sim. O último jovem que eu li, aliás, tem 31 anos de idade, Giovanni Martins. Giovanni Martins, você gostou? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele mostra a favela por dentro. Ele merece essa observação, né? Esse acréscimo no nome dele. Um ativista da favela, conhece por dentro. E sobre a linguagem literária do livro em si? Ele tem um conto chamado Espiral, que é uma beleza. Uma beleza. Agora, na maioria, ele usa o linguajar da favela, né? Linguajar dos marginalizados, dos que sofrem, por causa disso, sofrem uma espécie de fobia, né? Fobia mesmo, né? Fobia à pobreza, à falta de conhecimento, né? E o trabalho dele é muito bom. Eu conheço também Giovanna Madalosso. Né? Tudo pode ser roubado. Um humor bastante... Eu não conheço pessoalmente, mas eu troco mensagem com ela. E leu o livro? Eu li os 2 romances dela. Sim. O segundo Tóquio. Sim, Sweet Tóquio. Sweet Tóquio.
E o primeiro, tudo pode ser roubado. Você acha que a literatura brasileira contemporânea está num bom caminho? Está num bom caminho. Está num bom momento? É um realismo que merece ser retratado. Realismo. Né? E uma preocupação maior com o conteúdo do que com a forma. Não é? A forma é adequada ao conteúdo. E ao momento. E ao momento. Né? Aliás, como recomendava Balzac. Como recomendava Balzac. Né? Há uma outra escritora importante também, que é a Eliette Guarnieri. Eliette Guarnieri. Publicou um livro pela Patois recente. Pela Patois. Né? Eu vi o livro, não li. O nome, você vai gostar muito. O nome é Quando o Estômago Grita. Olha que interessante. Quando o estômago grita. Eu estou familiarizado. Você está inteirado, eu sei. Familiarizado com a literatura moderna. E outra coisa importante também, que é bom. Deixa eu pôr aqui, que eu coloco aqui. Que é bom eu dizer isso para você. Você orientava até bem pouco tempo aquele prêmio de poesia de uma cidade do Amazonas. Sim, o prêmio Maraã de poesia. Maraã de poesia. Né? É muito bom ser jogador desse prêmio. Porque aí entra em contato com a força nascente da poesia. Como é que está a poesia, né? Entre pessoas que querem. Até porque o prêmio exigia que fossem autores inéditos, que nunca tivessem publicado. Então, e, por sinal, o último, né, que foi o texto para lembrar de ir à praia, ganhou o prêmio Maraã com o júri de vocês e depois foi vencedor do prêmio da Biblioteca Nacional, o melhor livro de poesia do ano. A Reformatória tem nomes importantes. Eu sou muito feliz, Mafra, com esse catálogo, e eu sempre digo que a biografia de um editor é o catálogo da sua editora. Então, eu sou muito feliz com essa biografia que eu tenho construído nos últimos 10 anos. Você tem feito isso. E você é uma parte muito, mas muito importante dessa biografia. É uma alegria ser seu amigo, estar publicando os seus livros. Poder dizer que sou seu editor, para mim, é um orgulho tremendo. Então, diferente da maioria dos Conversas com Autores, onde você começou o meu programa aqui, eu quero dizer que esta é a 10ª edição do Conversa com Autores, onde eu estou gravando Conversas com Autores publicados pela Reformatório. 10ª edição, mais que especial, porque também é uma comemoração de 10 anos da Editora Reformatório, da qual você tem páginas muito importantes nessa história. Muito obrigado, mestre. Obrigado a você, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado a você. É isso, Mafrinha, tá feito. Saiu, será que saiu bom? Eu tenho certeza que... Foi ótima. Foi?